Bem-vindo aqui! Hoje é dia 2 de junho de 2024, domingo, e agora são aproximadamente 10h30 da manhã. Esse segmento de vídeos, que eu comecei a sistematizar recentemente, que ele chega ao de número 3, é com relação àqueles comentários, aquelas perguntas, aquelas informações que são colocadas nos vídeos que são produzidos durante a semana e que nós acabamos por debater no final de semana a fim de fazer essa troca de informações de maneira que isso venha nos ajudar nas nossas tomadas de decisão. Então, sempre que aparecer o ponto de interrogação e o ponto de exclamação aqui no canal, é exatamente sobre isso que nós estaremos tratando. Eu vou começar aqui com esse comentário do Bruno. Uma das coisas que me chamou a atenção é que ele é um vídeo bem antigo aqui. Análise de cenário número 20. Nós já estamos com mais de 100 vídeos. Eu acredito que estamos chegando perto de 110 vídeos sobre análise de cenário, então reporta a quase 90 vídeos lá para trás. E é importante a gente verificar como esses vídeos que têm essa cauda mais longa, eles acabam nos ajudando e ajudando outras pessoas até na frente, lá no futuro. Então veja aqui, ó, segundo o Bruno, né, ter Banco do Brasil e BB Seguridade na carteira tem muita correlação, já que Banco do Brasil tem 60% de BB Seguridade, logo BB Seguridade é uma estatal indiretamente. E o que eu achei de relevante aqui é que, na realidade, eu nem olho muito para essa questão da estatal. Já foi perguntado isso no canal e talvez nesse vídeo mesmo, mais à frente, eu acabe voltando nesse comentário. Mas o que eu acho aqui de relevante é que, na verdade, BB Seguridade está dentro de um segmento que interessa muito aqui no canal. E esse conteúdo eu vou voltar com certeza logo mais em outra resposta que eu vou dar logo em seguida, porque dentro do que nós analisamos da carteira para fins principalmente do governo que se iniciou, então nós vimos que lá atrás, se você acompanha aqui o canal com frequência, lá atrás, eu acredito que em dezembro de 2022, início de janeiro de 2023, nós já entendíamos que existia uma possibilidade muito grande de ter uma condução bastante equivocada em relação à economia. Então a gente escolheu alguns setores, eu vou voltar nisso aí mais tarde. E com isso, então nós acabamos indo de uma forma mais consistente sobre esses setores. Houve, até interessante, né, que houve grandes players, ou até pelo menos grandes influenciadores, se não grandes players, pelo menos influenciadores, que trocaram ações de BB Seguridade do Banco do Brasil lá atrás, quando o Banco do Brasil estava a R$35. Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, R$32 seria como se o Banco do Brasil tivesse cotado a 16, 17, R$17,50 aproximadamente. Eu acredito que foi feito ali um bom negócio, mas a nossa visão é muito conservadora. As ações nós compramos mais no sentido de permanecer com elas. E não olhamos muito para a questão de ser ou não ser uma estatal. Na verdade, a gente busca aquelas que têm uma consolidação, aquelas que são mais consistentes, alguns falam de resilientes em termos de mercado e que sobrevivem melhor às crises que a gente encontra. Na minha interpretação, existe, para esse tipo de governo que nós temos hoje, 3 setores que eu considero os mais resilientes, e é por isso que a gente apostou, então, nesses segmentos. E eu falei em apostou, né, mas eu acho que a palavra não é bem essa. Porque senão fica até parecendo um tanto quanto com especulação. E na realidade não é isso. É uma questão apenas de entendimento. Existem outros setores resilientes também, mas, a nosso ver, esses segmentos que eu vou mencionar agora há pouco, eles têm uma consistência maior por conta da legislação mais madura que tem por trás deles. E aí remete, então, à nossa próxima questão, aqui que vem pelo Leandro Silva, nos ajuda sempre aqui no canal. Pergunta: na carteira do canal você tem 3 bancos, que é o Banco do Brasil, Santander e o Banrisul. Não seria muito ter 3 bancos na carteira? Não fica muito exposto ao setor financeiro? Na sua opinião, é melhor concentrar ações em setores ou diversificar em vários setores? Por que você não tem ações de minério, de saneamento, como
ali no caso ele cita a Vale e também a CEMIG, CSMG, a Copasa. Então, vamos responder isso aí tudo dentro, são bastante questões, mas vamos tentar quebrar elas e responder uma a uma. E vamos começar aqui pelas nossas metas, porque aqui a gente tem um resumo do que é a carteira do nosso canal. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro no setor elétrico. Tá? Então nós temos a AES Brasil, que em breve se tornará a Auren. Provavelmente nós vamos fazer a opção dentro da junção que teve dessas duas empresas, né? Então é uma união de negócios, onde essas ações serão transformadas na ordem de aproximadamente 70% em ações da Auren e 10% do total vão ser pagos em valores na ordem de R$ 11,55. Então, em princípio, essa é a opção que nós vamos fazer, mas o que importa aqui é que a AES Brasil ou Auren está dentro do segmento elétrico de geração. Nós também temos aqui no segmento de elétricas a ISA-CTEP, TRPL4, e também temos a Taesa, que no caso a ação ordinária TAEE3. Então nós temos 3 ações do segmento de energia elétrica. Mas também é importante que a gente veja que aqui nós temos uma linha mais preta aqui. Ó. Essa linha preta, ela diz que essas duas ações que estão para baixo são ações de oportunidade. Aqui a gente vê que a AES Brasil está aqui como oportunidade. Se for trocado lá no final, quando acontecer o negócio, no caso da Auren, então ela vai deixar de ser oportunidade e vai passar a ser uma ação, neste caso, de pagamento de dividendos. Mas aqui também, ó, nas oportunidades, nós temos o IRB, do segmento de seguros. E dentro do segmento de seguros, nós também temos Caixa Seguridade e temos BB Seguridade. Portanto, quando nós excluímos aqui ó, a futura Auren, nós vamos ter 3 ações do segmento de seguros. E por fim, como mencionado agora há pouco, nós temos então o Banrisul, do segmento financeiro, setor de bancos. Temos Banco do Brasil e temos Santander. Portanto, nós também temos 3 desse segmento do setor financeiro. Assim, pelo menos na minha visão, nós não achamos que temos muito ter 3 bancos. Aparentemente é uma carteira bem distribuída, bem equilibrada. Lembrando que essa carteira é uma carteira que eu converso com as pessoas dentro de um canal aberto. Então aqui, se a gente lá tem responsabilidade numa carteira particular na hora de compras, as coisas são vistas muito aprofundadamente, num canal aberto muito mais, para que a gente tenha cuidado ao influenciar as pessoas e também não induzir pessoas a tomar decisões erradas. E é importante isso porque muitas vezes tem grandes investidores, tem grandes players que tomam decisões, informam o mercado corre atrás, essas pessoas tiram o seu lucro e depois pulam fora. Isso aí tem acontecido aos montes, lembrando aquilo que a gente sempre diz aqui no canal. Ações não sobem nem descem. Ou elas são levantadas ou elas são derrubadas. Então, a meu ver, não estamos muito expostos aqui no setor financeiro. Até porque nós temos um banco de cunho nacional, o Banco do Brasil, um de cunho estadual e um banco privado, que é o caso do Santander. A segunda questão que é levantada aqui é a seguinte: na sua opinião, é melhor concentrar ações em setores ou diversificar em vários setores? Eu acho que tem que, na minha opinião, tem que se diversificar. Só que tem que ter um limite, assim, veja. Esse canal aqui ele é destinado a iniciantes indo para o intermediário e, eventualmente, intermediários indo para avançado. O que eu quero dizer com avançado? São pessoas, não são pessoas de mesa de operação, tá? São pessoas que estão no mercado construindo sua carteira há mais de 10 anos. O canal só tem 3 anos. Na minha opinião, a não ser que você seja realmente uma pessoa que aprenda muito, tenha muita facilidade, se for o caso, então eu diria que você chega no avançado com 5 anos. Tirando isso aí fora, com essa capacidade de aprendizado que não é a minha, né? Eu sou que nem você, estou ali dentro da média.
para mim, quem tem menos de 10 anos de mercado, eu não considero dentro do avançado. Então, na minha visão, você não deve... O diversificar é uma relação de compromisso que a gente chama. Tem que estar entre um ponto e outro. Nem concentrar muito e nem diversificar demais. Porque qual é a consequência aqui de uma grande diversificação? É que você tem que ficar olhando empresa por empresa, balanço por balanço, você tem que assistir trimestralmente, na minha visão. As pessoas fazem o que quiserem, mas é o que a gente prega aqui no método do canal. Trimestralmente você tem que assistir às apresentações por conta dos resultados trimestrais, você tem que participar das assembleias e ainda tem que verificar os fechamentos para fazer uma projeção para o exercício seguinte. Imagina se aqui nós temos 9 ações e se você acompanha o canal você vê o quanto tem de trabalho para ser colocado sobre isso. Imagina se você tiver 25 ações. Então eu acho que tem que colocar em setores, mas tem que ter um certo equilíbrio. Aí nós partimos para a segunda, e até responde lá no final a primeira, é porque você não tem ações de minério. Então aqui tem a Metal Leve, né, eu tinha esquecido de falar, e tem a Vale aqui especificamente. Veja, como eu falei, né, esticando aqui o canal, ele vai até o intermediário indo para o avançado. Esses segmentos de metais, os minerais metálicos, ou, vamos dizer assim, os segmentos que estão vinculados com commodities, eles são cíclicos. São cíclicos. Então, se você não tem 10 anos, você não passou ainda por um ciclo de baixa das commodities. Que é exatamente o que eu tenho visto assim, porque nesse período da baixa é o período que você vai analisar a curva, seria o período que você estaria entrando. E hoje eu vejo as pessoas entrando nos segmentos cíclicos quando eles estão no extremo do pagamento de dividendos, porque as pessoas estão entrando por conta dos dividendos. E é muito comum elas logo ali tomarem um baque quando inicia o ciclo de baixa. É o que eu tenho visto. Então, fica difícil se conversar sobre esse assunto quando uma carteira é destinada para quem está começando a entender como é que é a mecânica do mercado. Então, por isso que eu não abordo a questão dos segmentos cíclicos, tá? Os segmentos das commodities, em particular aqui os segmentos metálicos. Embora, evidentemente, a Vale seja uma grande pagadora de proventos, a gente sabe. Já a Metal Leve teria que dar uma aprofundada, eu já falei sobre isso, mas é curioso você prestar atenção que talvez a Metal Leve, ela vê o tempo, a partir de quando que ela começou a pagar proventos. Porque tem muita gente que está entrando num momento de alta de pagamento, mas se você olhar lá para trás, ela não é uma pagadora. E aí, logo em seguida, a pessoa pode acabar se decepcionando. E aqui, por fim, é o saneamento. O saneamento é o seguinte. O saneamento hoje está em alta por conta do marco regulatório do saneamento. Também conhecido como Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil. Então isso vai gerar uma propulsão do setor. Acho que é um bom momento até para se entrar, mas a gente não sabe. Veja esse governo que entrou agora. Ele, bem no início, o que ele escolheu? Tentar derrubar o Marco Legal do Saneamento via decreto. E também até, em algum ponto, se não me engano, com medida provisória. Ele perdeu todas, mas é porque como é muito inicial essa questão, ela deixa ainda uma abertura para o Brasil, né? O Brasil, a gente precisa saber, é um país que ele não tem muita segurança jurídica. Então, se eventualmente o governo entra no judiciário, a gente sabe como é que está o judiciário atualmente, principalmente na Corte Extrema, e derruba alguns quesitos, às vezes o investidor acaba sofrendo um pênalti ali. Então, o que me parece assim, que não dá para passar essa ideia ainda dentro do contexto do público que a gente conversa aqui no canal, porque precisa se consolidar mais. Então, por isso que eu escolhi 3, considerando o governo atual, que foi o segmento financeiro, o segmento de elétricas, que inclusive está sofrendo novas regulamentações, já vamos ver agora,
e também o segmento de seguros, porque esses têm legislação mais consolidadas no tempo, embora, se a gente for ver, recentemente até se mudou a forma de apresentação dos resultados através da própria SUSEP, que talvez no futuro reflita na CVM e, consequentemente, a gente comece a olhar o setor por um outro ângulo, mas mesmo assim ele é bem mais consolidado. E falando em regulação, nós passamos aqui para a próxima questão do Luiz Teixeira, porque ele está se referindo aqui, embora seja nesse vídeo, mas eu acho que o assunto não está nesse vídeo. Ele acredita que essa medida, o que é a medida? É um decreto que está sendo feito pelo Ministério de Minas e Energia, com vistas a principalmente atuar sobre as concessões de distribuição do setor elétrico. Vejam, setor consolidado. Ele entende assim, protege o acionista, monitorando em algum ponto. Sim, irei pegar um caso específico. Ele está falando aqui da Light, pagou dividendos mesmo tendo tantos gargalos operacionais. Talvez o capital que foi destinado a dividendos acima do obrigatório tivesse melhorado sua eficiência, diminuindo o número de gatos da energia. Eu vou tentar, o que eu acho que ele está dizendo aqui é o seguinte: pagou mais do que deveria e poderia ter melhorado a sua eficiência se tivesse, a Light atua no Rio de Janeiro, tivesse atuado sobre as ligações irregulares. Aqui no Rio Grande do Sul também tem de monte. Quando assumiu a Equatorial, porque antes era estatal, era a Companhia Estadual de Energia Elétrica, quando a Equatorial assumiu, uma das atividades que ela mais tem feito é exatamente sobre essas ligações irregulares. E lógico que isso aí vai acabar influenciando. Então a União está aí para regular as atividades. Acredito que essa medida beneficia o consumidor e os acionistas. Talvez vejamos mais responsabilidade na gestão das empresas que atuam nessas concessões. Assim, de forma geral, eu concordo. É que eu acho que isso aí só veio à tona por causa da Enel, que teve problemas em São Paulo pelas chuvas do ano passado, se ficou muito tempo, vários lugares sem energia elétrica e com dificuldade de atendimento. Mas como esse ano é um ano de eleição municipal e tem o candidato já do governo na cidade de São Paulo, que fez várias críticas à Enel, então surge o governo colocando esta questão justamente para se juntar ao seu candidato e tentar impulsionar dentro desse contexto. É assim que eu enxerguei a medida, porque do contrário já deveria ter sido tomada então nos primeiros dias de governo. É a visão que eu tenho. Outra coisa aqui que é importante do ponto de vista econômico, que é aquela informação que a gente tem que ter uma análise. Eu sou a favor que isso aí aconteça. Os mercadinhos, aqui a gente chama de vila, o que ali pelo centro do país se chama de favelas. Então lá nas vilas, o que se comenta é o seguinte, que quando tu regula a energia elétrica das pessoas, elas deixam de gastar no mercadinho e ali tem um travamento da economia. Mas eu só estou levantando a questão, eu sou a favor da legislação, só acho que ela ficou fora, não foi com esse propósito, mas acredito sim que tem razão Luiz Teixeira, vem em benefício tanto da gestão da empresa e consequentemente, em benefício do acionista. A minha única dúvida é se não é isso aí mais um ponto de travamento de economia e que deveria ser feito numa escala bastante gradual para que você não atravanque o micro e o pequeno comércio, principalmente nas vilas, onde existe uma outra dificuldade. Mas isso é o que o governo precisa avaliar. Do ponto de vista do acionista e da gestão da empresa, eu acho que vem em benefício. O que o William Pompeu traz agora para nós, já mudando de assunto, ele diz o seguinte: eu fiz os cálculos referente aos possíveis proventos do Banrisul até o final deste ano e cheguei à seguinte expectativa. Levando em consideração o guidance disponibilizado pela direção, teremos um lucro anual na base do R$1 bilhão, é o que ele está considerando. Só que isso aqui foi feito, quer ver uma coisa? Deixa eu apagar aqui para a gente olhar melhor. Foi feito há 2 meses atrás, certo? Então ele fazia uma contestação em cima desse vídeo aqui que nós promovemos. Então ele considera o seguinte, como são 40% de payout, serão aproximadamente 400 milhões de JCP a distribuir,
somados 75 milhões em dividendos que já estão provisionados pelo banco para pagamento como dividendos de 2023. O banco não pagou em dezembro e passou para o exercício seguinte, então por isso que ele considera ali como provisionados. Onde teremos aproximadamente 85 centavos em JCP, na visão dele, e mais 19 centavos em dividendos, dando um retorno em proventos ao final do exercício de aproximadamente 92 centavos. Então, essa é a visão dele. Eu não quis responder isso aí, esperei o tempo passar, porque eu achava uma visão bastante otimista diante do que tinha acontecido já na virada do ano, em mudança de direção e uma outra concepção do banco. Então, mas, veja, que a catástrofe natural que aconteceu no Rio Grande do Sul nem se cogitava, eu nem coloquei isso aí na conta. Eu estava esperando realmente o resultado do primeiro trimestre para então eu ter uma visão um pouco melhor. Porque eu estava achando essa aí bastante otimista, mas como eu não sou dono da verdade, pode ser, eu considerei a possibilidade de que eu pudesse realmente estar errado nessa visão. E a questão dos dividendos é uma questão que eu gosto de olhar com muita cautela. Exatamente pelo que eu disse no início, né? Existe uma tendência que as pessoas acabem entrando numa determinada empresa por conta dos proventos de um determinado momento ou até de uma projeção, às vezes, exagerada. Porque a pessoa visa exatamente, única e exclusivamente, o dividendo. Esquece tudo que tem ali por trás. E, como eu sempre digo aqui no canal, o mais importante, cenário. Depois do cenário, o projeto da empresa. E depois a gente olha para esses indicadores aqui, que são os indicadores fundamentalistas. Se isso aqui tudo estiver em consonância, bom, aí me parece que é interessante ingressar na empresa. Então veja que a nossa projeção é bem abaixo disso, é 66 centavos. Por que nós estamos fazendo essa projeção? Tem a questão da catástrofe, mas o resultado do primeiro trimestre foi um resultado ruim do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Não só isso. Não só ruim, foi um resultado abaixo do esperado. Então já ali houve o primeiro tropeço para quem está considerando os dividendos na hora de comprar a ação. O segundo fator é do ponto de vista do cenário. Qual é o olhar que eu tenho para o cenário? Porque o Banrisul trocou toda a sua direção. Ele fez uma opção por uma direção que tem um aspecto, vamos dizer assim, é mais da parte de dentro, é mais establishment, a gente diria, né? Nós temos pessoas que já estiveram lá na frente da Caixa Econômica Estadual, porque o Rio Grande do Sul já teve uma Caixa Econômica Estadual. Então são pessoas que estão dentro desse processo há muitos anos. E essas pessoas lá atrás, nenhuma delas levou o banco a uma privatização, por exemplo. Privatização não é a palavra, abertura de capital, acho que é mais correto de dizer. Então eles têm um olhar mais interno, um olhar mais para o Estado, e não como um banco que alcança para aqueles que são os seus investidores. Eles não enxergam dessa forma, têm uma visão diferente. Consequentemente, por conta disso, ou seja, do ponto de vista de cenário, eles não estão preocupados em alcançar esse benefício ao acionista. Isso eles vão fazer, mas não é a primeira das preocupações. A primeira das preocupações é o caráter desenvolvimentista do Estado e o banco como um apoio, e além disso, com esta noção de ser parte do sistema, que é diferente quando se enxerga uma empresa dentro de uma economia de livre mercado. Então eles têm uma ideia diferente, uma concepção diferente. Por conta disso, a gente tem essa ideia de que talvez eles não estejam tão disponíveis ao pagamento de proventos. Então a gente joga mais para baixo com uma ideia mais conservadora para que a gente não tenha uma decepção quando chega o fechamento do exercício. E por isso que eu digo, a gente conversa exatamente com o público, né? Iniciante indo para o intermediário, intermediário indo para o avançado. Porque a gente traz essa experiência lá do passado, quando eu comecei a investir na Bolsa de Valores em 2002, 2003, foi mais ou menos por ali. Uma hora eu vou olhar os meus boletos ali, as minhas notas de negociação, para lembrar. Então a gente traz essa experiência daquele tempo para cá, a gente já cometeu muita bobagem, muita besteira. Então isso aí é que evita, às vezes, da gente promover outras tantas no futuro.
E a gente entendeu, em algum momento, que você precisa de tempo para amadurecer. Então não dá simplesmente para a gente se enfiar nas ideias que nos motivam. A gente tem que ter o pé no chão, tem que ter essa posição, na minha visão pelo menos, mais conservadora e não esperar pelo ótimo, mas alguma coisa ali que fique em torno do intermediário. Isso quando a gente não tem surpresas desagradáveis, como por exemplo é o caso da S Brasil. Acontece, e a gente sabe disso e também não fica tão, digamos assim, desestimulado. Se você eleva muito a sua expectativa, você corre o risco de ter uma grande decepção e logo em seguida, como tantos outros, está fora do mercado. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, o vídeo até que ficou longo demais. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.